Fala galera do mundo das lutas, tudo bem com vocês? Desde que os irmãos Logan e Jake Paul tomaram o mundo do boxe de assalto, o assunto tem se desenvolvido e se tornado cada vez mais polêmico, porque não tem jeito. Estamos diante de uma nova era onde vamos ver cada vez mais lutadores, influenciadores digitais, youtubers e atletas aposentados ou não do esporte se envolvendo nesse tipo de luta. E é natural que a gente busque ouvir lutadores em atividades para saber qual a opinião deles sobre isso, para tentar prever se um dia veremos determinados lutadores se envolvendo nessas mesmas situações. Porque essa porta que se abriu está promovendo duelos que nunca imaginamos ver, como a lenda Floyd Mayweather contra o youtuber Logan Paul, Jake Paul versus Ben Askren e as lutas que estão para acontecer entre Vitor Belfort e Oscar De La Hoya e Anderson Silva versus Tito Ortiz no próximo dia 11 de setembro. O Gui Cruz, correspondente do site MMA Fighting no Brasil, nosso parceiro de resenha do Encarada toda quarta-feira, ele tá com a gente na live aqui no canal para falar sobre o melhor do mundo das lutas. O Gui entrevistou o José Aldo para falar sobre o assunto e publicou a visão do brasileiro lá no site MMA Fighting. E o Aldo é um cara muito difícil de se alcançar, ele não gosta muito de dar entrevista, mas quando ele dá, isso sempre rende declarações muito boas do brasileiro. Foi muito importante, muito interessante ver o que ele tinha a dizer sobre esse assunto. Depois de bater Pedro Munhoz no UFC 265, numa performance incrível, que empolgou muita gente que está vendo no auge de seus 34 anos de idade o José Aldo ainda manda bem dentro do octógono, o José Aldo soltou o verbo ao falar sobre o que ele pensa sobre grandes nomes do esporte se envolvendo em lutas com influenciadores digitais. E o Aldo enxergou a situação por um ângulo diferente, ele deu uma opinião bem interessante, porque tem sido cada vez mais frequente vermos grandes nomes do esporte se envolvendo em lutas nessa nova era das lutas do entretenimento. Abre aspas, eu respeito todo mundo por fazer essas lutas, especialmente quando se está no fim da carreira. No fim, eu acho que vale a pena fazer o máximo de dinheiro possível, porque normalmente isso acontece porque eles não conduziram bem suas carreiras, então acabam indo para esse caminho. E graças a Deus essa porta se abriu e eles estão fazendo um bom dinheiro com isso. Mas para mim, não, pro Aldo não. Isso não faz sentido para mim, não entra na minha cabeça. Dinheiro nenhum compra isso. Para mim, o legado vale mais do que o dinheiro. Eu ganho dinheiro desde que comecei a ir bem na minha carreira. Eu sempre cuidei do meu dinheiro para no dia que eu me aposentar, eu não precisar fazer essas coisas, que para mim é uma humilhação. Por tudo que eu aprendi nas artes marciais, eu aprendi a não me vender por dinheiro, fecha aspas. De fato, o Aldo, desde que enfrentou o Conor McGregor lá em 2015, depois que ele ganhou a maior bolsa da sua vida, o maior salário da sua carreira, ele pareceu começar a se organizar financeiramente, pensar mais nos negócios fora do mundo das lutas. Ele inclusive abriu sua franquia, sua marca, sua hamburgueria, na verdade, a Famous Burger, que ele já expandiu para diversas franquias o seu negócio, além de outros negócios paralelos que o Aldo mantém para se manter ativo financeiramente. E é claro que nem Ben Askren, nem Tyron Woodley e muito menos Floyd Mayweather estão quebrados ou falidos. Não é isso que a gente está dizendo e não é isso que o José Aldo está dizendo. O que ele está tentando dizer com essa visão, com essa opinião, ele está chamando mais atenção exatamente para os valores relacionados ao esporte. É como um código de honra. O José Aldo pode ficar milionário se ele enfrentar um youtuber ou qualquer outro influenciador digital? Ele pode, mas isso não significa que ele vai fazê-lo. O José Aldo tem um legado enorme, tem uma carreira brilhante, tem uma carreira ainda promissora em andamento e ele não precisa se colocar nessa posição. Assim como diversos outros nomes no mundo das lutas, o José Aldo sempre foi um cara que prezou pela disciplina, prezou pelo esporte. Até mesmo quando falava de migrar do MMA para o boxe, ele disse que não queria usar da expressividade do seu nome para pular etapas, para furar a fila. Ele queria começar de baixo até, quem sabe, um dia enfrentar os melhores do mundo por um título, diferente do que fez Conor McGregor, por exemplo. Que fique claro, a crítica do José Aldo é especificamente a lutas entre grandes nomes do esporte e youtubers, pessoas fora do mundo, fora da nossa bolha do MMA, fora da nossa bolha do mundo das lutas. Ele inclusive usou o Dustin Poirier como exemplo para explicar o que ele pensa a respeito de lutas do dinheiro entre atletas de alto nível, entre lutadores que estão em atividade no MMA ou até no UFC. Ele até se colocou como exemplo, mas ele usou especificamente o exemplo do Dustin Poirier, que parece que pela segunda vez está abrindo mão de uma chance pelo cinturão para fazer uma luta do dinheiro. Depois de abrir mão da chance pelo cinturão contra Charles do Bronx para fazer a trilogia contra Conor McGregor, aparentemente o Dustin Poirier está mais interessado em fazer uma super luta contra o Nate Diaz do que enfrentar o Charles do Bronx na primeira defesa de título do brasileiro como campeão. Abre aspas, ali era uma trilogia, tava 1 a 1 e tava todo mundo querendo ver essa luta, então ok pro Dustin
enfrentar o Conor. E se ele enfrentar o Nate também, são lutadores de alto nível que já disputaram título ou foram campeões, então pra mim faz sentido. Assim como faria pra mim estar numa super luta contra qualquer um. Mas enfrentar um youtuber que passa o dia vendendo conteúdo na internet que não tem nada a ver com artes marciais não entra na minha cabeça. Eu respeito isso, mas não tem a minha atenção, fecha aspas. É claro que não se sabe o dia de amanhã, eu acho difícil, mas sabe Deus se um dia cai no colo do José Aldo um cheque astronômico para ele fazer esse tipo de luta, para ele se envolver nesse tipo de situação, e o brasileiro acaba tendo que rever sua linha de pensamento. Lutadores têm o direito de fazer o que quiserem com suas carreiras. Eles são os maiores e únicos grandes responsáveis pelas suas próprias decisões. O que eles escolherem, seja a favor do esporte ou a favor do dinheiro, é a única e exclusiva decisão deles. Então eles vão pagar as consequências. Se eles escolherem o dinheiro ou o esporte, eles têm que sustentar suas decisões e tá tudo bem. Quem é a gente para criticar? A gente não sabe o que eles estão passando, a gente não sabe o que eles estão enfrentando, o objetivo deles, então a gente vai sempre respeitar, queiram eles fazer dinheiro ou conquistar alguma coisa esportivamente falando. Por hora é bom ver uma visão clara e direta sobre esse assunto que tem cada vez se desenvolvido mais. É muito bom ter esse tipo de opinião vinda de um cara como o José Aldo, que é um dos maiores lutadores de todos os tempos. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam das declarações do Aldo? Concordam ou não? Por quê? Comenta aí.